Eu quero convidar os irmãos, né? Nós vamos estar lendo alguns versículos que estão em alguns livros, mas o tema dessa noite é 3 encontros com a graça em Jericó. 3 encontros com a graça em Jericó. Guarda esse. No mesmo caminho, o mesmo Senhor, 3 pessoas, 3 finais diferentes. Como assim? No mesmo caminho, 3 pessoas, o mesmo Jesus e 3 finais diferentes. É isso que nós vamos ver nessa noite. No local de trabalho onde você está, lá tem com certeza 3 tipos de pessoas diferentes também. Dentro da igreja também tem 3 tipos de pessoas diferentes. E Jesus, neste caminho que ele passou, ele encontrou 3 pessoas diferentes. Jesus está a caminho de Jericó. Ele está indo para Jericó. Ele está indo ali, antes da cruz, ele passa pela cidade, ele está indo para Jerusalém. E nessa rota, 3 pessoas cruzam o seu caminho. Vamos imaginar quando você vai para o trabalho, você vê 3 algo diferente. Você vê numa esquina uma moto que pegou um carro. Na frente, uma pessoa sentada à beira do caminho. E um pouquinho para frente, você vê algumas pessoas, talvez ali, discutindo. O cego sentado à beira do caminho. Outro jovem rico, moralmente correto. E outro, um homem rico, moralmente correto. E o terceiro, um cobrador de impostos, pecador, corrupto, chamado Zaqueu. Então nós vamos ver aqui 3 tipos de pessoas diferentes. Um cego, o cego Bartimeu, à beira do caminho. Um homem rico, fazendeiro, com muitos títulos. E de repente na frente, outro homem rico, com um título grande. Maioral dos publicanos, cobrador dos impostos, mas era pecador. Então nessa noite nós vamos ver, todos 3 têm algo em comum, mas não terminam da mesma forma. São 3 histórias, 3 corações e 3 respostas à graça. 3 respostas à graça. Isso nos conduz a uma verdade central. A graça é oferecida, mas precisa ser o quê? Respondida. A graça é oferecida a todos, mas ela precisa ser respondida. Ela precisa ser entendida. Isso nos conduz então a essa verdade central. A graça é oferecida, mas precisa ser compreendida. Vamos então refletir como a graça de Jesus manifesta de forma diferente no cego, no jovem rico e em Zaqueu. Então o primeiro ponto dessa mensagem é o cego de Jericó, o Bartimeu, o pecador que clama pela graça. Eu agora convido você então a abrir sua Bíblia em Lucas 18, no verso 35 e verso 36. Essa mesma história está narrada no livro de Marcos 10, 46 e 52, Lucas 18, 35 a 42 e em Mateus 20, capítulo 20, de 29 a 34. Os 3 citam a mesma e narram a mesma história. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Jesus se aproxima de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Então, bem na entrada da cidade, a gente que viaja, quando a gente chega na cidade, a gente vê na entrada, a gente vê algumas pessoas ali. Na entrada dessa cidade havia um homem à beira do caminho. Ele não estava no caminho. Se ele estivesse no caminho, ele estava caminhando com Jesus. Ele estava à beira do caminho. Era cego, dependente, esquecido pela sociedade, abandonado pelo povo e provavelmente estava depressivo. Então você imagina um homem abandonado. E diz na história que esse homem, ele não era cego de nascença, né? Ele era cego porque o seu pai era general do exército, diz a história, e quando o pessoal foi lá para matar o seu pai, cegaram ele para que ele não enxergasse a maldade que tinham feito com seu pai. Enquanto a multidão caminha, ele permanece o quê? Parado, sentado à beira do caminho, e diz a história que ele tinha com ele uma capa preta. Mas ao ouvir que Jesus ia passando, ele começa a clamar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não para, e a multidão tenta silenciá-lo. De que forma? Mas ele insiste gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque ele entendeu algo essencial: quem reconhece sua necessidade não desperdiça a oportunidade. Repito,
Quem reconhece sua necessidade não desperdiça a oportunidade. João Calvino diz: o homem nunca é suficiente, tocado pela graça de Deus, até que reconheça sua própria miséria. Somos miseráveis, somos pecadores, mas a graça de Deus nos capacita. Este homem sabia quem ele era, este homem sabia que precisava da graça, por isso ele não se cala, ele continua clamando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Charles Spurgeon diz: a oração que prevalece é aquela que não aceita ser silenciada. Eu lembro do seu Abdias: a oração não pode ser silenciada. Precisamos orar constantemente, 24 horas por dia, para que chegue aos ouvidos do Pai, o Pai nos atenda. Amados, Jesus ouve o clamor sincero. Quando aquele homem clama: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, todos tentam calar aquele homem. E Jesus para, reconhece e faz o quê? Manda chamar aquele homem. Ele pergunta: o que quer que eu lhe faça? E aquele homem respondeu: Senhor, que eu veja, que eu volte a ver. Tem umas versões. Se ele diz que eu volte a ver, então ele não era cego de nascença, ele foi cego depois. E Jesus olha para ele e diz: vá em paz, volte a enxergar, a sua fé o salvou. Quem salvou aquele homem? A sua fé. Meu irmão, não importa a dificuldade que você esteja passando nessa noite, a sua fé pode romper barreiras e ela pode curar você nessa noite. A fé cura, a fé liberta. A graça começa quando reconhecemos nossa condição de fraqueza, quando entendemos que não temos mérito nem recursos em nós mesmos, que nós somos dependentes exclusivamente de quem? Do Senhor e Salvador de nossas vidas, que é Jesus Cristo. É esse que cura, é esse que salva. A graça alcança quem clama. O que chama atenção aqui é que Jesus para. Ontem eu disse em Santa Albertina, vou repetir aqui: quantas vezes eu e você temos passado perto de algum cego, de alguma pessoa paralítica, de alguém pedindo esmola, e nós não paramos. Pela nossa correria, pelo nosso estresse, nós passamos sem parar. E muitas vezes que eu tenho parado, eu tenho visto apenas uma palavra: eu estou com fome, eu estou com sede, ore por mim. São pessoas desiludidas, pessoas depressivas, pessoas abandonadas, pessoas que não tiveram amor. E Jesus chama aquele homem, Jesus ouve aquele homem, Jesus cura aquele homem. Mas além de curar aquele homem, Jesus dá o que a ele? A salvação. Jesus diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vá em paz. Amados, isso me chama muita atenção. Pense em alguém num pronto-socorro, precisando de um atendimento urgente, mas ali tem que pegar a senha, ali precisa esperar na fila, ali tem que esperar ser chamado, e de repente o médico sai chamando e gritando: ele precisa ser atendido agora, traga ele com urgência. Foi isso que aconteceu com o cego Bartimeu. Jesus parou e disse: traga esse homem, agora é a vez dele, agora é o tempo dele, ele precisa ser curado, mas não é depois, é agora. Talvez você, ao chegar na sua casa nessa noite, você pode encontrar algo diferente. Alguém que você está orando por ele, e ao chegar ele pode te dar um abraço e dizer: obrigado pelas orações. Deus ouviu o seu clamor, e eu quero seguir esse Deus que você segue. Eu quero seguir esse Jesus que você serve. Amados, o que aconteceu com esse homem, porque a multidão dizia: fica na fila, fica calado, calha a boca. Mas Jesus diz: traga esse homem, é prioridade, é agora. E talvez você se sinta à beira do caminho, ignorado, esquecido, sem forças. Não sei como você está nessa noite. A graça começa muitas vezes, sabe aonde? Aonde a nossa força acaba, aonde nós não temos força mais para caminhar, aí que vem as mãos de Deus e a graça de Jesus. O cego não tinha títulos, o cego não tinha obras, o cego não tinha currículo, ele tinha o quê? Um clamor: filho de Davi, tenha
misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você ainda tem esse clamor do seu coração, meu irmão? Não responda para mim. Você ainda tem esse clamor? Você ainda está firme? Ou você acostumou a tentar fazer tudo sozinho, tudo independente, daquele jeitinho brasileiro? Deixa a vida me levar. Eu ainda estou jovem, depois eu venho a Jesus. Jesus está aqui nessa noite, caminhando pelos corredores e com as mãos estendidas para curar, para salvar, para libertar, para dar a vitória, em nome de Jesus. O segundo ponto é o jovem rico, o pecador que admira Jesus, mas não se rende. Conhece alguém assim? Reconhece Jesus, mas não dá o braço a torcer, não dá um passo em direção a Jesus. Agora vamos ver alguém completamente diferente. Está em Marcos 10, capítulo 10, verso 17. Quando Jesus saía para se pôr a caminho, volta o caminho aqui, um homem correu ao seu encontro e ajoelhou-se diante dele. Perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se ele disse bom mestre, ele conhecia Jesus, ele sabia dos seus feitos, ele sabia do que Jesus era capaz, do que Jesus poderia fazer. Ele disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? No mesmo caminho, um outro homem totalmente diferente, moralmente correto, religioso, respeitado, rico, fazendeiro, com muitos títulos, porque diz a palavra que ele tinha muitas propriedades, então ele tinha muitas fazendas, tinha muitos bois, entendeu? Amados, aqui me chama a atenção, porque ele corre até Jesus, se ajoelha e pergunta: o que faço para herdar a vida eterna? Ele foi em direção de quem? Ele corre, ele se ajoelha, ele faz a pergunta certa e para a pessoa certa, porque só Jesus poderia dar a resposta para ele. E Jesus foi lá nos mandamentos, foi lá ver se ele tinha mesmo conhecimento, né? Ele disse o que para Jesus? Tudo isso eu conheço desde a minha mocidade. Ele ainda quis mostrar para Jesus que ele tinha conhecimento sobre a palavra. Tudo parece certo até aqui, mas Jesus olha além da aparência. Eu consigo enxergar e ver essa parede, mas Jesus consegue ver a casa do seu Luiz do outro lado, aonde ele está sentado, lá do outro lado da rua, porque para Jesus ele consegue todas as coisas. O texto diz que Jesus o amou. Jesus não desprezou aquele jovem, Jesus amou ele, e justamente por amar eu e você, Jesus não permite que nós permanecemos do jeito que nós estamos. Ele diz: venha do jeito que você está, porque eu mudarei, eu transformarei, eu te darei a paz, porque Ele tem o poder. É justamente por amar, Jesus confronta aquele homem, diz para ele: vai e vende todos os seus bens, dê aos pobres, volte e siga-me. Jesus toca no ponto central, no coração dele. Ter riqueza, meu irmão, não é pecado. Ser rico não é pecado, mas a riqueza não pode ocupar o lugar de Jesus no seu coração. O seu coração tem que estar livre para que Jesus possa fazer morada. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Ele não está batendo na porta de casa, na porta dos nossos corações. E aqui ele tocou no ponto central desse jovem. Aqui cabe uma afirmação de João Calvino: o coração humano é uma fábrica, sabe do quê? De ídolos. Aqui nós colocamos o que nós queremos. O carro pode ser meu ídolo, o papagaio pode ser meu ídolo, aquela bike que eu tenho antiga pode ser meu ídolo. Mas Jesus quer que você tenha tudo isso, mas você tenha o coração aberto para recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Amados, aquele jovem não adorava imagens, mas tinha um ídolo, suas riquezas. Ele tinha tudo, mas não tinha paz, não tinha descanso e não tinha um ombro para poder encostar. Ele não tinha as mãos estendidas para segurar, porque ele ainda não tinha Jesus. E quando confrontado, ele se retira. Ele se retirou triste, porque não quis abrir mão do quê? Do seu
controle das suas riquezas, dos seus bens. Isso revela uma verdade dura, como disse A.W. Tozer. Aquilo que domina a nossa vida é, na prática, o nosso Deus. Aquilo para ele era o Deus, eram as riquezas. Ele chega correndo, meu irmão, a Jesus, e ele sai de que forma? Devagar. Ele chega esperançoso e sai triste. Ele chega de joelho e sai de costas. Virou e foi embora, porque ele queria ouvir outra resposta. Mas Jesus confrontou ele. Jesus mostrou para ele que ele precisava abrir mão de algumas coisas para abrir o seu coração. Ele queria a vida eterna, mas não quer deixar o trono ocupado. Eu conheço muita gente assim. Você fala de Jesus para ele e fala, espera um pouquinho, talvez a gente converse sobre isso depois, porque agora o meu negócio é isso, o meu negócio é aquilo, tem algo que está ocupando o coração dele ali naquele momento. Imagine alguém que vai ao médico, faz todos os exames, e o médico chama ele e diz, olha, aqui está a receita, todos os seus exames apontaram para isso, você precisa desse medicamento, porque senão a sua saúde vai piorar, você tem que tomar esses remédios. Ele sai do consultório todo feliz e diz, que médico maravilhoso, olha, ele me explicou tudo certinho, olha, eu vou indicar esse médico para vários amigos, porque esse médico é essencial, ele realmente foi o médico mais perfeito que eu vi até agora, excelente, claro, explicação, mas não toma o remédio. Nada muda. O problema não é a falta de informação, é a falta de decisão. Eu lembro quando eu fui no Dr. Jonatas, ele disse, olha, a sua saúde está assim, assim, assado, mas você precisa fazer exercício. E passou 6 meses e ele me disse, você já foi aos exercícios? Eu disse para ele o quê? Não. Eu ouvi a boa informação do médico, mas eu não tomei a decisão. E é isso que muita gente está fazendo. Tem a informação correta, mas não toma a decisão certa. Amados, é possível admirar Jesus e ainda resistir a Ele? Não responda para mim. É possível? Você conhece a Jesus, admira Jesus e ainda resiste a Ele. A graça não apenas consola, ela confronta, ela exige uma palavrinha chamada arrependimento. Para que nós recebemos a graça de Jesus, para que nós recebemos as bênçãos de Deus, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos deixar alguns costumes esses que vêm talvez lá do antepassado, mas que nós carregamos, nós precisamos nos livrar e seguir somente a Jesus. O jovem rico representa uma grande multidão nos dias atuais, gente que gosta de Jesus, que admira Jesus, que respeita Jesus, gente que cumpre regras, comporta-se bem dentro da igreja, frequenta a igreja, mas continua presas, sabe aonde? Nas coisas desse mundo. Ela não quer deslargar, soltar as coisas desse mundo, e não tem como uma fonte de água jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Ou o rio é doce ou o rio é salgado. Ou nós servimos a Jesus ou nós servimos a Jesus. Não tem outra maneira, não tem outra forma, nós precisamos caminhar com Jesus. Amados, os dias estão sendo assim afunilando a cada instante. Jesus está voltando. E para que nós possamos entender o fechamento dessa história, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e ter entendimento. A pergunta não é, você crê em Jesus? Mas Jesus é Senhor sobre tudo na sua vida? Repito, a pergunta não é apenas, você crê em Jesus, mas Jesus é Senhor sobre tudo na sua vida? Tudo que você tem está nas mãos de Jesus? Você coloca Ele como dono de tudo e você é apenas o mordomo? Ele é que conduz nossas vidas. Terceiro ponto, Zaqueu,
o pecador que é surpreendido e transformado pela graça. Amados, eu não vejo outro versículo, outro capítulo, outra história de conversão igual a de Zaqueu. Zaqueu se converteu completamente. A história mostra isso a cada instante. Está registrado em Lucas. Lucas registra aqui, né? O terceiro personagem está em Lucas 19, capítulo 1 a 3. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Diz que esse homem morava em uma cidade pequena, e ali ele era o maioral dos publicanos, chefe dos cobradores de imposto. Ele era de pequena estatura, mas ele era odiado pela comunidade. Ninguém gostava dele, porque ele praticava atos que vinha prejudicando a própria comunidade. Então Jesus está entrando em Jericó, encontra esse homem rico, esse homem poderoso, mas pecador. Mas Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu sentiu no coração de saber, de conhecer Jesus, porque ele já tinha ouvido falar que esse homem curava, que esse homem libertava, que onde esse homem passava as coisas mudavam. E aquele homem que procura, ele é encontrado. Aqui ele está procurando Jesus, mas é Jesus que encontra ele, porque ele está escondido em cima de uma árvore. E quando Jesus chega, o que Jesus faz? Jesus para debaixo da árvore, olha para cima e chama o seu nome. Ele não disse, ô Pedro, Joaquim, ô Senhor, ô homem, desça. Ele disse, não, Zaqueu, desça. Mas desça de que forma? Depressa. Zaqueu, aqui ele é surpreendido, porque Jesus olha para ele e chama. Aqui está a beleza do Evangelho, como disse John Stott. A salvação não começa com a busca do homem por Deus, mas com a busca de Deus pelo homem. É Deus que busca o homem. É Deus que busca o homem. Jesus toma uma iniciativa. Ele diz ali, hoje veio a salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o quê? Quem estava salvo? Não, o perdido. E quem estava perdido? Eu estava perdido. Todos nós estávamos perdidos. Mas pela graça, pela misericórdia de Jesus, nós fomos salvos. E nós estamos aqui hoje seguindo o seu caminho. Veja, eu imagino o movimento naquela cidade, naquele povoado, né? Porque Jesus para debaixo de uma árvore, Jesus olha para cima, Jesus chama Zaqueu pelo nome, disse para ele, dá uma ordem para ele, né? Descem depressa. Jesus declara um propósito, hoje preciso ficar em sua casa. Aqui chama atenção, preciso não é necessidade humana, preciso é necessidade divina, plano do Pai Celestial. Deus já tinha um plano para aquele homem. Deus já sabia o que ia acontecer com aquela família. E Jesus vai para a casa daquele homem e ali ele toma decisões importantíssimas. Como disse Martinho Lutério, a fé verdadeira é uma fé viva que não pode deixar de produzir boas obras. Então Jesus declara, hoje veio a salvação a essa casa. Jesus repete. E aquele homem de repente ele começa a sentir ali a graça de Jesus. E aqui nós temos três graças. O cego clama e recebe. O jovem rico ouve e resiste, vai embora. Zaqueu alcançado e transformado. Quantas pessoas eu conheço que foram transformados pela graça de Jesus? Fosse perguntar para vocês, vocês vão dizer para mim, eu tenho muitos testemunhos. Eu conheço pessoas que foi transformado, pessoas que mudou de vida, pessoas que têm hoje uma nova vida. E como você tem respondido à graça de Cristo? Como você tem entendido essa graça? Como você tem respondido essa graça? Com clamor humilde? Com resistência silenciosa? Ou com rendição verdadeira? Ou você está no silêncio, resistindo essa graça de Jesus? Amada igreja, Jesus continua passando pela palavra, pelo Espírito, ainda confronta e ainda salva. O que precisamos fazer? Clamar, Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia da minha família.
Jesus, tem misericórdia da Cecília, que está precisando das tuas mãos santas agora. É isso que nós precisamos fazer, é ter essa humildade de clamar a quem pode oferecer alguma coisa, só Ele pode oferecer. Jonathan Everett disse: Deus não apenas oferece a salvação, Ele inclina o coração a recebê-la. Ele inclina o coração do homem a recebê-la. Amado, hoje é dia de resposta, não superficial, mas verdadeira. Deus procura homens, corações, mulheres verdadeiras, que se entregam a Jesus. Que Deus nos conceda um coração que clama como cego, um coração que não resiste ao confronto, e uma vida que transforma como transformou Zaqueu. Imagine lá no último banco da igreja, chega alguém e senta ali. Este homem é simples, está desempregado. Esse homem está cheio de dívidas, o seu casamento está pelo um fio, mas ele está ali no último banco da igreja. Ele veio quase empurrado pela necessidade. Durante o louvor ele chora, sem sequer consegue orar, porque não explica o que está dentro do seu coração, a dor que está sentindo. Na hora da pregação, esse homem, todas as palavras que o pregador fala, parece que veio para ele. Ele fica pensando, tudo é para mim, mas ele não sabe orar, ele não tem atitude. Mas lá no fundo do seu coração ele diz: Jesus, tenha misericórdia de mim. Esse homem é o cego Bartimeu. Ele não tinha outra oportunidade, ele não tinha palavras bonitas, ele não tinha títulos, ele não tinha currículo, mas ele tinha no seu coração: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí você imagina agora, no meio da igreja, um homem bem sucedido, um homem rico na cidade, cresceu no lar cristão, conhece a Bíblia da capa até o final da capa, serve a alguns ministérios dentro da igreja, é uma pessoa respeitada. Ele concorda com tudo que o pregador está falando, porque ele conhece a palavra, mas lá no fundo o Espírito Santo está cutucando ele, e uma área específica, um relacionamento errado, uma prática desonesta, uma idolatria silenciosa. Quando chega o apelo, o coração aperta, ele sabe o que precisa entregar para obedecer, mas pensa, não, é muito radical. Ele levanta, arruma a gravata, dá um sorriso cordial, mas por dentro vai embora triste. Esse é o jovem rico. Tinha tudo, mas não soube abrir mão dos seus bens. Mais à frente, no meio da igreja, tem outro personagem, outro homem, que quase não veio por tanta vergonha. O seu passado lhe condena, e ele fala: se eu for da igreja, alguém vai me condenar, alguém vai apontar o dedo para mim. Mas ele vem para a igreja, ele senta ali, ele tem um passado muito pesado, mentiras, traições, vícios, decisões que prejudicaram muita gente. Tem gente no culto, se soubesse o passado dele, levantava e sentava no outro banco, mas ele permanece ali, totalmente indigno. Mas quando a palavra é pregada, ele percebe algo diferente. Não é ele subindo até Deus, é Deus descendo até ele. Ele se sente como Jesus parasse debaixo de uma árvore, aonde ele estava escondido, e ele permanece ali, e ele ouve Jesus dizendo o seu nome, e Jesus disse: hoje eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua história. E quando o apelo é feito, esse homem não discute, ele sabe o que ele precisa, ele sabe que necessita, ele sabe o jeito que está vivendo, ele se rende a arrependimento. E alguns dias depois, ele começa a ligar para as pessoas, dizendo: eu falhei com você. É a mesma coisa de você ter uma loja e chega um cliente e compra 2 parafusos, você marca 3. Aí você tem a padaria, o cara vai comprar 2 saquinhos de leite, você marca 3. É mais ou menos assim. Mas a hora que você tem um encontro verdadeiro com Jesus, que você se arrepende, foi o que aconteceu com Zaqueu. Esse homem liga para essas pessoas e diz: olha, o senhor comprou 2 parafusos na minha loja, eu anotei 3, por favor, venha buscar o dinheiro do terceiro. Aquele dia seu filho estava precisando de leite, eu marquei 3 saquinhos, venha buscar o dinheiro do terceiro. Isso é arrependimento.
Isso é crer, é tomar decisões. Amado, ele devolve as pessoas. Dentro da sua casa ele pede perdão para familiares. Há uma mudança que veio de dentro para fora. Não adianta falar da boca para fora, tem que falar do coração para fora. Aí nós pensamos, analisamos, a mesma igreja, o mesmo culto, o mesmo Jesus, 3 pessoas, 3 finais diferentes. Com quem você se parece hoje? Não responda, faz uma análise. Com quem você está mais ligado hoje? Está mais dentro dessa história hoje? À beira do caminho, precisando clamar, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim? Ou você está como o jovem rico, cheio de conhecimento, respeito, moral, mas com o ídolo que você ainda não largou, que você ainda não conseguiu largar? Talvez seja o cigarro, talvez seja a bebida, talvez seja a mentira, talvez seja a pornografia. O que você ainda não largou para estar como esse jovem rico? Ou talvez você esteja como Zaqueu, com vergonha do passado, inquieto por dentro, mas hoje está sendo chamado pelo seu nome, não pelo Lucas, mas por Jesus. Jesus está dizendo: eu estou aqui, eu estou chamando você, eu quero escrever o seu nome no livro da vida, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar a sua vida. A pergunta não é: Jesus está passando por aqui. A pergunta é: como você vai responder? A pergunta é: porque Jesus está aqui? E repito, a pergunta é: como você vai responder a graça que está recebendo de Jesus? Porque nós recebemos de graça a graça. E como nós vamos responder isso para Jesus? Com gratidão? Ou nós vamos ficar silenciosos nos nossos lugares, com alguma idolatria, com alguma mancha, com algo do passado que nós não conseguimos deixar? A mesma graça que ouviu o cego, confrontou o jovem rico, transformou Zaqueu, continua agindo. Cristo ainda ouve quem clama. Cristo ainda confronta quem está dividido. Cristo ainda transforma a quem se rende. Eu vou repetir: Cristo ainda ouve quem clama. Cristo ainda confronta quem está dividido. Cristo ainda transforma quem se rende. E quando essa graça entra de verdade, ela não entra apenas só no culto, ela entra na casa, nas finanças, na família e no caráter. Eu quero convidar você a ficar de pé, porque Jesus está entre nós, e Jesus é o autor e consumador de nossas vidas. Ele nos conhece desde o ventre de nossas mães, e Ele sabe de todos os detalhes. Aquilo que você saiu de casa pensando, pedindo, Ele já ouviu, e Ele quer realizar na minha vida e na sua vida. Mas para isso nós precisamos abrir os nossos corações, porque pela fé você pode ouvir Jesus dizendo: hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa. Eu não sei o que você busca, eu não sei o que você precisa, mas o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro. É um Deus que nos confronta, porque Ele nos ama e Ele não quer que nós permaneçamos como nós estamos. Ele quer mudança de vida, e essa mudança chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, quem salva, quem cura e quem liberta. Louvamos ao Senhor. Eu não quero fazer nada forçado, mas se você sentir no coração que nessa noite você quer se render, quer demonstrar arrependimento, que você precisa estar na presença de Deus, mais próximo dEle, eu quero orar com você, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus negócios, pela sua família. Durante o louvor, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Vamos juntos estar orando junto com a pastora.
Vai trabalhando, ó Deus. Ó Jesus, o seu amor é infinito, ó Pai. Nós cremos no seu poder, Pai amado, Pai querido. Teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu Aleluias. Serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que te meu irmão, você que quer receber oração, vem à frente. Quero orar por você nessa noite. Deus está nesse lugar. Grandes coisas estão acontecendo, porque Deus é Pai. Deus é presente em nossas vidas. Aleluias. Só teus olhos me veem. Só o Senhor é Deus, ó Pai. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar. Guarde-nos, Pai, debaixo das tuas asas santas, ó Pai. Nós cremos no teu poder, na tua palavra, Pai amado. Ela não voltará vazia, porque o Senhor, Pai amado, Pai querido, é o dono de nossas vidas. Tua presença é o meu prazer, tua presença. Só a sua presença, Pai. Teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Ainda dá tempo, meu irmão. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Quero orar por você. Deus está dizendo, grandes coisas estão acontecendo nesse lugar. As mãos de Deus estão aqui para tocar sobre a tua vida nessa noite. Sim, ó Deus, que teus filhos, ó Pai, reconheçam o seu santo nome, ó Pai. Por gentileza, os presbíteros vêm aqui à frente, o Paulo, o seu Abdias, o seu Zezinho, pastora. Desce lá também, pastora, coloca as mãos sobre os teus filhos. Vamos orar. Se alguém mais quer receber oração, venha, irmão, nós esperamos, porque Deus está nesse lugar. E Ele disse, eu tenho pressa, porque eu estou voltando. Jesus está voltando a qualquer segundo. Nós não sabemos o dia nem a hora. E Ele quer encontrar sua noiva perfeita,
adornada, Ele quer receber sua noiva pronta, e para isso nós temos que nos colocar aos seus pés, no altar dele, reconhecendo que só Ele é Deus. Amém. Oremos. O Espírito vai estar orando com vocês aí, eu vou estar orando aqui. Deus, Pai de amor, nós reconhecemos plenamente, Pai, a sua permanência entre nós, a sua soberania. Ó Deus, o Senhor continua, Pai amado, ó Pai querido, nessa noite, curando teus filhos, ó Pai, porque o Senhor é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, o mesmo de amanhã. Nós cremos que as suas mãos saradoras estão tocando agora sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, sobre as famílias desta igreja, ó Pai. Ó Jesus, nós clamamos, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia dos teus filhos, ó Pai, porque nós necessitamos 100% do Senhor. Nós sabemos que o Senhor não precisa de nós, mas nós somos dependentes de ti, ó Pai. Toque agora sobre os teus filhos, ó Pai, se é problema de saúde, se é problema financeiro, se é de emprego, ó Pai, se é no casamento, se é na família, se é com os filhos, entra com providência em nome de Jesus. Ó Deus, o Senhor curou aquele ceguinho, ó Pai, o Senhor transformou aquele homem pecador, e o Senhor confrontou aquele fazendeiro, ó Pai. Nos confronte cada vez mais, para que nós reconheçamos, e nós nos rendemos, e nos arrependemos, e entendemos que só o Senhor é Deus. Obrigado, Pai amado, Pai querido. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido, Pai. Juntos aqui a tua igreja pode dizer numa só voz: até aqui o Senhor nos concedeu a graça, até aqui o Senhor nos libertou do mal, até aqui o Senhor nos deu a vitória, em nome de Jesus. É o que nós te agradecemos nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e que a igreja diga amém. Amém. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. É o meu prazer. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, vou devolver a palavra para a pastora. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continue orando por nós em nome de Jesus.